Meu nome é Alice e sou a primogênita de 3 filhos. Meu pai, Ricardo, era dono de sua própria empresa de construção, enquanto minha mãe, Beatriz, trabalhava em tempo parcial em uma empresa de comércio de importação e exportação. Depois havia os gêmeos Bruna e Bruno, que eram 6 anos mais novos que eu. Eles sempre foram os filhos de ouro, aqueles que não faziam nada de errado aos olhos de nossos pais. Desde o momento em que os gêmeos nasceram, meu papel na família mudou drasticamente. Eu não era apenas uma irmã mais velha, eu me tornei a babá em tempo integral deles, a governanta e a assistente pessoal, tudo em um só. Enquanto outras crianças da minha idade desfrutavam de sua infância, eu estava buscando os gêmeos na escola, ajudando-os com o dever de casa e arrastando-os para várias atividades extracurriculares. A casa também era minha responsabilidade: limpar, cozinhar, fazer compras. Você pode nomear, eu fazia. Enquanto isso, Bruna e Bruno não levantavam um dedo. Eles chegavam em casa, jogavam suas mochilas, onde bem entendessem, e deixavam um rastro de bagunça atrás de si, como se fosse o trabalho deles. Uma tarde particularmente frustrante, quando eu tinha cerca de 15 anos, um ressentimento fervente finalmente me deu coragem para confrontar meus pais sobre esse arranjo injusto. Mãe, pai, eu disse durante o jantar, tentando manter a voz firme, apesar do tremor de raiva dentro de mim. Porque sou a única que tem que fazer todo o trabalho doméstico, Bruna e Bruno nunca ajudam em nada. Mamãe largou o garfo e me deu aquele olhar, aquele que me fazia sentir como se estivesse sendo completamente ridícula por sequer perguntar. Querida, é assim que as coisas funcionam nas famílias. O filho mais velho sempre tem mais responsabilidades. Mas isso não é verdade. Eu protestei, minha voz subindo com indignação. Eu já estive nas casas da Sofia e da Paula, e as famílias delas dividem as tarefas igualmente entre todos os filhos. Essas famílias estão criando seus filhos errado. Mamãe retrucou, seu rosto endurecendo em uma máscara de desaprovação. É sobre isso você tem pegado ideias de suas amigas. Os gêmeos trocaram olhares cúmplices pela mesa. Eles prosperavam na fricção entre a mamãe e eu. Mais tarde naquela semana, tentei conversar com Bruna e Bruno diretamente sobre ajudar mais, esperando por alguma compreensão. Por que vocês nunca ajudam com o trabalho doméstico? Eu perguntei a eles enquanto supostamente fazíamos o dever de casa, embora eu estivesse fazendo a maior parte. Bruna revirou os olhos com um floreio dramático. Mamãe diz que precisamos nos concentrar em nossos estudos e atividades. Essa é a nossa tarefa principal. Sim, Bruno concordou com um sorriso presunçoso que me enfureceu. Você deve fazer todas essas coisas. A mamãe nos disse. Mas não era apenas sobre as tarefas. Os gêmeos pareciam ter um prazer perverso em tornar minha vida mais difícil. Eles bagunçavam de propósito os quartos que eu acabara de limpar ou quebravam coisas, e com olhos inocentes culpavam-me. Às vezes eles até mentiam para nossos pais, alegando que eu não os tinha ajudado com o dever de casa, ou que esqueci de comprar algo que eles haviam pedido especificamente, pintando-me como negligente e descuidada. Meu último ano do ensino médio deveria ter sido emocionante, um tempo cheio de inscrições para a faculdade, visitas a campus e sonhos do futuro se estendendo diante de mim como uma autoestrada aberta. Em vez disso, tornou-se mais um lembrete claro de que em minha família eu sempre viria em segundo lugar para os preciosos gêmeos. Lembro-me claramente daquela noite. Eu estava sentada à mesa da cozinha, cercada por brochuras de faculdade brilhantes que sussurravam promessas de independência e crescimento quando meus pais chegaram em casa. Eles tinham aquele olhar cuidadosamente neutro em seus rostos, o que eles sempre usavam quando estavam prestes a dar uma má notícia, notícias que invariavelmente me afetavam. Alice, precisamos conversar sobre a faculdade. Papai começou seu olhar desviando do meu, como se ele não pudesse suportar testemunhar minha reação. Mamãe interveio, sua voz estranhamente objetiva. Nós temos olhado nossas finanças e simplesmente não temos dinheiro para a sua educação universitária. Todas as nossas economias precisam ir para a futura educação dos gêmeos. As palavras me atingiram como um golpe físico, roubando o ar dos meus pulmões. Fiquei ali olhando, sem sentir as brochuras que agora pareciam zombar de mim, com suas promessas de futuros brilhantes e novos começos futuros, e começos que aparentemente não eram para mim. Mas eu tenho trabalhado tanto, consegui dizer, minha voz mal audível, embargada pela descrença e por uma crescente onda de desespero. Minhas notas são boas. Eu poderia conseguir bolsas de estudo. A decisão é final. Alice. Mamãe me interrompeu seu tom, não deixando espaço para discussão. Temos que pensar no futuro de Bruna e Bruno e o meu futuro. Eu perguntei, minha voz tremendo, enquanto eu lutava contra a pontada de lágrimas quentes.
Você é engenhosa, querida. Papai disse, batendo no meu ombro desajeitadamente, um gesto que parecia vazio e insincero. Você vai dar um jeito. Naquela noite, deitei-me na cama, o riso dos gêmeos, ecoando de seu quarto pelo corredor um som que parecia uma provocação cruel. Eles já sabiam, eu podia perceber pela satisfação presunçosa que havia piscado em seus olhos durante o jantar. Mais uma vez, eles estavam ganhando tudo enquanto eu não ganhava nada. Mas algo estalou em mim naquela noite. Em vez de sucumbir à familiar onda de desespero, uma raiva feroz e ardente acendeu dentro de mim uma recusa em ser relegada às sombras por mais tempo. No dia seguinte, impulsionada por uma nova resolução, comecei a procurar emprego. Em 2 semanas, consegui uma posição em um cargo corporativo de nível básico. Não era glamuroso, mas pagava o suficiente para eu alugar um pequeno apartamento de 1 quarto. No dia seguinte à formatura, eu empacotei meus poucos pertences e me mudei deixando para trás a atmosfera sufocante de minha casa de infância. Os anos que se seguiram foram difíceis. Eu trabalhei incansavelmente aproveitando todas as oportunidades de treinamento que minha empresa oferecia, me voluntariando para projetos extras e lenta e arduamente subi a escada corporativa. Embora eu não tivesse um diploma universitário, eu tinha algo discutivelmente mais valioso: experiência no mundo real e uma determinação feroz e inabalável para ter sucesso. Enquanto isso, os gêmeos obtiveram sua educação universitária exatamente como planejado. Mamãe e papai milagrosamente encontraram muito dinheiro para suas mensalidades, moradia e despesas extravagantes. Eles se formaram com diplomas chiques e atitudes ainda mais chiques sobre isso. A ironia não passou despercebida por mim. Bruna não conseguia manter um emprego por mais de 3 ou 4 meses, sempre inventando alguma desculpa elaborada sobre por que cada posição não era o encaixe certo para seus supostos talentos. E Bruno, ele estava trabalhando como supervisor de armazém, um trabalho que definitivamente não exigia o caro diploma de negócios, pelo qual nossos pais haviam se endividado. Mas ó, como eles adoravam mencionar sua educação universitária em cada reunião familiar excruciante. Bem como alguém com um diploma em administração de empresas. Bruna começaria me dando aquele olhar condescendente de soslaio que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos, sabe, na faculdade. Bruno interviria nunca, querendo ser superado no departamento de gabars. Eu ficava ali sentada saboreando meu vinho, uma diversão silenciosa borbulhando dentro de mim, enquanto eu pensava no meu salário, que era mais do que a soma das rendas deles. Às vezes eu tinha que esconder discretamente um sorriso atrás do meu copo, quando eles começavam a pontificar sobre os méritos do ensino superior, enquanto claramente viviam de salário em salário, ainda dependendo da mamãe e do papai para apoio financeiro. Um dia, durante meu almoço, eu estava distraidamente rolando meu feed de mídia social quando vi a postagem da minha prima Lívia. Lá estava ela radiante em um lindo vestido verde esmeralda, sorrindo para a câmera. A legenda dizia: "Mal posso esperar pela grande celebração da tia Beatriz." Eu congelei meu sanduíche a meio caminho da minha boca. O aniversário da minha mãe não seria por mais algumas semanas, e eu não tinha ouvido uma única palavra sobre uma celebração. Talvez eu estivesse tirando conclusões precipitadas, disse a mim mesma. Talvez fosse para algo completamente diferente. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um momento antes de eu digitar "lindo vestido para que é a celebração." A resposta de Lívia veio quase imediatamente. "Para a festa de 55 anos da tia Beatriz vai ser incrível. Como você ainda não começou a planejar sua roupa." Senti como se tivesse sido jogada em um lago gelado. Minha própria mãe estava planejando uma celebração de aniversário significativa. E eu, sua filha mais velha, não sabia absolutamente nada sobre isso. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meus contatos no celular e ligava para minha mãe. Ela atendeu no quarto toque, sua voz brusca e impaciente. "Alice, o que é? Estou bastante ocupada agora." "Mãe," eu disse, tentando manter a voz firme, apesar da dor que me arranhava a garganta. "Acabei de ver a postagem da Lívia sobre sua festa de aniversário. Por que eu não ouvi nada sobre isso?" Houve uma pausa distinta do outro lado da linha, então um pequeno suspiro dismissivo. Quando ela finalmente falou novamente, sua voz tinha aquele tom condescendente familiar que eu havia crescido ouvindo. "Ah, isso. Bem, Alice, eu não te convidei porque... Bem, eu não te quero lá." Eu realmente afastei o telefone da minha orelha e o encarei por um momento como se o objeto inanimado pudesse de alguma forma explicar a crueldade daquelas palavras. "Claro, devo ter ouvido mal. O que você quer dizer com que não me quer lá? Eu sou sua filha." "Sim, bem..." Ela pigarreou o som, amplificando meu crescente pavor.
A questão é, Alice, que este será um evento bastante sofisticado. Haverá muitas pessoas importantes lá, pessoas da alta sociedade, associados de negócios do seu pai, minhas amigas do clube. E, francamente, eu ficaria envergonhada de te apresentar. Você não tem um diploma universitário, Alice. O que eu diria quando as pessoas perguntassem o que você faz seria desconfortável. Fiquei ali sentada, o telefone pressionado contra a orelha, ouvindo minha própria mãe essencialmente me dizer que eu não era boa o suficiente para ir à festa de aniversário dela, que minha própria presença seria uma fonte de vergonha para ela. Então Bruna e Bruno estão convidados? Eu perguntei já sabendo a resposta com uma certeza nauseante. Claro que sim, ela respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eles são graduados universitários, eles entendem como se comportar em uma companhia sofisticada. Pensei em Bruna perpetuamente desempregada e Bruno labutando em um armazém, mas aparentemente seus preciosos diplomas os imbuíam magicamente de graça social. Entendi, eu disse minha voz soando estranhamente distante e desapegada, até para meus próprios ouvidos. Então é assim que você realmente se sente sobre mim. Oh, não seja tão dramática, Alice. Ela bufou seu tom permeado de exasperação. É exatamente por isso que eu não queria ter essa conversa. Você sempre faz de tudo uma cena. Eu sempre soubera em algum nível que minha mãe favorecia os gêmeos, mas isso era diferente. Isso não era apenas tratamento preferencial ou negligência casual. Era minha própria mãe afirmando explicitamente que tinha vergonha de mim, que eu não era digna de ser vista com a família em público. A profundidade de sua rejeição era um punho frio apertando meu coração. Eu mal dormi naquela noite, as palavras cruéis da minha mãe se repetindo em um loop infinito na minha cabeça. Pela manhã, uma frágil esperança tremeluziu dentro de mim. Meu pai não podia concordar com isso. Ele sempre fora mais razoável, mesmo que cedesse a todos os caprichos dos gêmeos. Eu precisava ouvir o lado dele da história, encontrar alguma migalha de compreensão. Dirigi até a casa dos meus pais na manhã seguinte, ensaiando o que diria na minha cabeça, agarrando-me à esperança desesperada de que ele oferecesse algum consolo. Quando estacionei na garagem, notei que os carros de Bruna e Bruno também estavam lá. Ótimo! Toda a família disfuncional estava em casa para este inevitável confronto. Minha mãe atendeu a porta com um olhar exasperado, como se eu fosse uma vendedora persistente que a interrompia em seu dia tão importante. Alice, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com o papai, eu disse minha voz tensa com lágrimas não derramadas enquanto a empurrava para dentro da casa. Todos estavam na sala de estar papai em sua poltrona habitual, os gêmeos esparramados no sofá como realeza privilegiada. Papai, eu comecei minha voz já tremendo com o peso da minha dor e raiva. A mamãe te contou sobre nossa conversa ontem. O que você pensa sobre isso? Ele se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, seu olhar fixo em algum ponto invisível no tapete. Eu acho que sua mãe está certa. Seria melhor se você não viesse. As palavras me atingiram como um tapa físico roubando o pouco ar que me restava. Olhei ao redor da sala para aquelas pessoas que deveriam ser minha família, seus rostos impassíveis, desprovidos de qualquer empatia. Todos vocês se sentem assim. Bruna revirou os olhos com aborrecimento teatral. Ninguém te quer lá, Alice. Bruno assentiu, em concordância, um raro momento de solidariedade com sua irmã. Pela primeira vez, você não pode simplesmente aceitar algo sem fazer disso um grande problema. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então nenhum de vocês vê algo de errado em me excluir de uma celebração familiar. Vocês não percebem o quão incrivelmente injusto isso é. Tem sido assim a minha vida inteira. Os gêmeos são os favoritos e eu sou constantemente empurrada para segundo plano. Vocês nem sequer me veem mais como parte desta família. Viu? Bruna saltou apontando um dedo impecável para mim, acusadoramente. É exatamente por isso que não te queremos lá. Você é tão dramática. Alice, sempre fazendo cenas, sempre reagindo negativamente a tudo. Toda vez que algo bom acontece conosco, você tenta estragar com sua atitude amarga. Você só está com ciúmes porque Bruno e eu fizemos algo de nós mesmos enquanto você... Já chega. Eu a interrompi minha voz, subindo com uma fúria que eu não conseguia mais conter. Fizeram algo de vocês mesmos. Você não consegue manter um emprego por 3 meses e Bruno está trabalhando em um armazém. A única coisa que vocês fizeram de vocês mesmos é uma piada. Alice... Mamãe ofegou agarrando suas pérolas, como se eu tivesse cometido algum indizível faux pas social. Virei-me para meu pai, buscando desesperadamente algum brilho de apoio em seus olhos, mas seu rosto havia endurecido em uma máscara inflexível. Acho que é hora de você ir embora, ele disse firmemente, sua voz desprovida de qualquer calor. Esta conversa acabou. Saia da nossa casa imediatamente.
Saí furiosa da casa, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram em seus caixilhos. Enquanto eu entrava no meu carro, pude vê-los pela janela da sala, suas cabeças já agrupadas, sem dúvida, dissecando minha saída dramática. Mas eu não me importava mais. Eles finalmente haviam mostrado suas verdadeiras cores, cada um deles. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio, mas às vezes a vida te oferece uma oportunidade que é irônica demais para deixar passar. Foi exatamente isso que aconteceu 2 semanas antes do aniversário da minha mãe. Eu estava almoçando em um pequeno café no centro da cidade, não meu lugar habitual, mas meu lugar de sempre estava lotado. Enquanto esperava meu pedido, olhei ao redor da sala e foi então que a vi. Minha mãe Beatriz estava sentada em um canto tentando ser discreta com um chapéu de aba larga ridiculamente grande, mas eu reconheceria aquela postura rígida e pretensiosa em qualquer lugar. Ela não estava sozinha. Sentado em frente a ela estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele provavelmente tinha uns 40 e poucos anos, impecavelmente vestido em um terno de negócios sob medida, e definitivamente não era meu pai Ricardo. Enquanto eu observava um nó de descrença apertando meu estômago, ele estendeu a mão sobre a pequena mesa e gentilmente tocou a dela. E ela deu uma risadinha. Na verdade, deu uma risadinha, um som agudo e juvenil que eu nunca havia associado à minha mãe, perpetuamente composta. Meu telefone estava em minha mão antes mesmo de eu registrar conscientemente o pensamento. Fingi estar absorta nas redes sociais, cuidadosamente inclinando a câmera na direção deles. Clique. Outro toque demorado. Clique. Uma risada compartilhada e conspiratória. Clique. Depois de cerca de 1 hora desse encontro clandestino, eles se levantaram para sair. Esperei alguns momentos discretos, meu coração batendo com uma mistura de choque e um senso crescente de satisfação sombria. Então eu segui. Eles entraram no carro dele, um elegante Mercedes preto que gritava sucesso, e eu segui em meu sedã envelhecido, mantendo uma distância segura, minha mente correndo com as implicações do que eu estava testemunhando. O Mercedes parou em um sinal vermelho e consegui tirar várias fotos claras deles, se beijando apaixonadamente, completamente alheios ao mundo mundano ao redor deles. O Mercedes, então, parou na grande entrada do Grand Plaza Hotel, o hotel mais luxuoso da cidade. Estacionei do outro lado da rua, minhas mãos tremendo levemente, enquanto os observava entrar as mãos dadas como adolescentes em meio ao primeiro amor. Consegui filmar tudo à entrada deles, a maneira como fizeram o check-in com sussurros e olhares furtivos, como não conseguiam tirar as mãos um do outro enquanto esperavam o elevador seus corpos apertados. De volta ao meu pequeno apartamento, um turbilhão de emoções conflitantes agitava-se dentro de mim. Nojo, certamente. Um estranho senso de vindicação, inegavelmente. E então uma fria e calculista resolução começou a se enraizar. Eu não a deixaria se safar com isso, não depois de tudo. Uma rápida busca na internet pelo número da placa do Mercedes me levou aos perfis dele nas redes sociais. Ele não era difícil de encontrar. Marco Silva, bem-sucedido, incorporador imobiliário, escritório no centro da cidade, casado com 3 filhos. A ironia era quase cômica. Passei os dias seguintes preparando tudo meticulosamente. Primeiro mandei imprimir as fotos profissionalmente em grande formato. A que mostrava eles se beijando no carro ficou particularmente boa, uma prova clara e inegável. A filmagem da entrada do hotel foi para um elegante pendrive, junto com vários outros clipes incriminadores que eu havia conseguido capturar. Comprei a caixa de presente mais elegante que pude encontrar, de uma cor creme sofisticada com delicados detalhes dourados. Cada foto eu cuidadosamente enrolei em um tubo apertado e amarrei com uma fita de seda cintilante muito elegante, muito alta sociedade, exatamente como minha mãe sempre insistiu que tudo deveria ser. O cartão de felicitações foi o toque final. Escrevi Sr. Silva com a minha melhor caligrafia, seguido do nome completo e endereço dele, junto com uma pequena nota cuidadosamente redigida. Acho que você gostaria de saber quem sua esposa realmente é. Essa era para a esposa desavisada dele, que eu tinha certeza que seria uma convidada proeminente na festa meticulosamente planejada da mamãe. Ela a havia mencionado especificamente ao se gabar de sua lista de convidados sofisticados. Fechei a caixa, amarrei-a com um lindo sino dourado, do tipo que faz um tilintar suave e caro. Parecia exatamente o que se esperaria de um caro presente de aniversário. Ninguém suspeitaria da verdade explosiva aninhada lá dentro, até que fosse tarde demais. O dia da festa de aniversário da minha mãe chegou um dia que eu antecipava com uma estranha mistura de pavor e prazer malicioso. Eu havia arranjado tudo perfeitamente. O serviço de entrega estava programado para entregar o presente precisamente às 20h30, o horário que eu sabia que eles começariam a abrir os presentes, o holofote firmemente sobre minha estimada mãe.
Eu sentei em meu pequeno apartamento naquela noite, um copo de vinho tremendo na minha mão, verificando nervosamente meu telefone a cada poucos minutos para confirmação. O aplicativo da entrega avisou entregue às 20h32. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar o silêncio em meu apartamento, amplificando a antecipação frenética que zumbia em mim. Não precisei esperar muito. Na manhã seguinte, meu telefone tocou às 7. Era minha prima Lívia, sua voz praticamente sem fôlego, com uma mistura de choque e excitação mal contida. Oh, meu Deus, Alice, você não vai acreditar no que aconteceu na festa ontem à noite. Ela nem esperou pelo meu hesitante alô antes de começar sua dramática narração. Foi absolutamente insano, então tudo estava indo exatamente como a tia Beatriz queria. Tudo perfeito e sofisticado, sabe? O clube estava decorado. Os buffets estavam servindo canapés. Chiques, todo mundo estava vestido a rigor. Lívia respirou fundo dramaticamente antes de continuar, sua voz subindo em incredulidade. Então eles começaram a abrir os presentes. A tia Beatriz estava fazendo um grande show com isso, lendo cada cartão em voz alta com essas pronúncias excessivamente dramáticas e exagerando em cada coisa ridiculamente cara. Então ela pegou aquela caixa creme realmente elegante com um sino dourado. Eu podia imaginar perfeitamente minha mãe, a abelha rainha, recebendo na corte o centro das atenções, provavelmente usando algum vestido de designer obscenamente caro, cercada por sua lista de convidados cuidadosamente selecionada de alpinistas sociais e membros do clube de golfe. Ela abriu a caixa e viu aquelas coisas enroladas e amarradas com fitas. Lívia continuou, sua voz permeada de um deleite tonto. Ela estava realmente comentando sobre como elas estavam lindamente apresentadas, enquanto desamarrava delicadamente a primeira. A voz de Lívia ficou mais alta com a excitação. Então ela desenrolou Alice e eu nunca vi o rosto de alguém mudar de cor tão rapidamente em toda a minha vida, passou daquele olhar presunçoso e satisfeito para um horror puro e inalterado. O que aconteceu então? Eu perguntei tentando manter minha voz neutra, um pequeno sorriso triunfante brincando em meus lábios. Tudo explodiu. A foto mostrava ela beijando um homem, e veja só, o homem e a esposa dele estavam na festa. Seu pai pegou a foto e então ele começou a abrir freneticamente todos os outros rolos. Cada um era pior que o anterior. Havia fotos deles entrando em um hotel juntos, de mãos dadas, tudo. Lívia estava praticamente tonta com o drama vicário. Seu pai simplesmente perdeu a cabeça. Ele avançou na mesa sobre o cara. Eles começaram a brigar ali mesmo, entre o bolo de vários andares e a fonte de champanhe. A esposa do cara começou a gritar com sua mãe, chamando-a de todos os nomes possíveis. Ela estava jogando coisas, copos, pratos, qualquer coisa que pudesse alcançar. Ela estava gritando sobre como eles eram casados há 20 anos, como tinham 3 filhos, como sua mãe era uma destruidora de lares. Lívia parou momentaneamente sem palavras. Alguns dos convidados tentaram separar todo mundo, mas foi um caos completo. A festa perfeitamente orquestrada se transformou em uma briga absoluta. Parece intenso, eu disse cuidadosamente, saboreando cada detalhe delicioso. Lívia baixou a voz para um sussurro conspiratório. Posso ser honesta, Alice, foi meio incrível de assistir. Sua mãe passou anos olhando para todo mundo de cima, agindo como se fosse uma santa. Ela sempre dava sermões a todo mundo sobre o comportamento adequado e os valores familiares. E então acontece isso. A hipocrisia é simplesmente de dar inveja. Ela realmente riu, um som genuíno e descontraído. Eu sei que provavelmente não deveria dizer isso, mas não poderia ter acontecido com uma pessoa mais merecedora. Pensei na festa perfeitamente planejada da minha mãe, sua imagem cuidadosamente cultivada, seus preciosos amigos da alta sociedade, tudo se estilhaçando como os copos de champanhe que a esposa do seu amante havia atirado pela sala. Um profundo senso de satisfação agudo e doce me invadiu. Em poucos dias, as consequências começaram a aparecer. Ouvi de vários parentes que papai havia saído de casa e estava hospedado em um hotel. Ele já havia contatado seu advogado para dar entrada no divórcio. Não fiquei surpresa com a reação do papai. Ele sempre foi extremamente orgulhoso, talvez até demais, e esse tipo de humilhação pública era algo que seu rígido senso de honra não podia perdoar. O que me surpreendeu foi o telefonema dele alguns dias depois. Alice, sua voz soava diferente, de alguma forma mais velha, mais incerta. Preciso te perguntar uma coisa. Vou fazer exames de DNA em vocês 3. Preciso de algumas amostras, suas, cabelo e saliva. Meu coração deu um salto.
Eu não havia antecipado esse desenvolvimento em particular, embora talvez devesse ter dado a mudança sísmica em seu relacionamento. Você acha que podemos não ser? Não sei mais o que pensar. Ele me cortou, sua voz embargada por um cansaço que eu nunca havia ouvido antes. Depois de descobrir as atividades de sua mãe, não tenho certeza de nada. Posso pegar as amostras. Claro, papai, eu disse, uma estranha mistura de apreensão e uma compreensão que nascia em mim, me invadindo. Você pode vir a qualquer hora. Ele veio naquela tarde. Eu nunca o tinha visto tão derrotado. Seus ombros estavam curvados, seu rosto pálido e cansado. Este não era o pai severo e confiante que eu lembrava. Este era um homem quebrado tentando juntar os restos estilhaçados de sua vida. Observei enquanto ele cuidadosamente coletava as amostras, colocando-as em recipientes estéreis, suas mãos tremendo ligeiramente. 2 semanas se arrastaram. Tentei não pensar nas implicações dos testes, mas era impossível não me perguntar, não especular. Então, papai ligou novamente. Alice, posso ir aí? A voz dele estava estranha, tensa, com uma emoção que eu não conseguia decifrar. Precisamos conversar. 20 minutos depois, ele estava sentado no meu sofá gasto, olhando para as mãos, como se elas contivessem as respostas para todas as suas perguntas. Recebi os resultados. Ele disse finalmente, a voz mal audível. Você é minha? Só você. Os gêmeos não são meus. Sua mãe? Ela confessou tudo. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos de dor. Ela teve um caso anos atrás. O homem, ela o amava profundamente, mas ele não deixaria a família por ela. Então ela se contentou em ter os filhos dele. Ele morreu há alguns anos. Uma onda de compreensão me invadiu, explicando muito do favoritismo inexplicável, da validação constante dos gêmeos, da sutil mas persistente desvalorização de mim. Cortei o contato com os gêmeos. Papai continuou, sua voz amarga. Não consigo nem olhar para eles agora. Toda vez que os vejo, vejo as mentiras, a traição. As peças estavam finalmente se encaixando, formando um quadro devastador de engano e manipulação. Ela o amava e amava os filhos dele. Papai disse, a voz embargada por lágrimas não derramadas. Mas ela nunca me amou de verdade. E você... Ele olhou para mim, uma dor real e agonizante estampada em seu rosto. Você era minha. Então ela te deixou de lado, te fez a estranha na sua própria casa. E eu... Deus, Alice, eu a deixei fazer isso. Eu a deixei me virar contra minha única filha de verdade. Ele estendeu a mão para a minha, então parou um gesto de profundo arrependimento. Eu sei que não mereço seu perdão. Eu fui um pai terrível para você. Mas se você estiver disposta, se você me deixar tentar, eu gostaria de ter um relacionamento com minha filha. Minha filha de verdade. Olhei para aquele homem quebrado, meu pai, e senti uma mistura complicada de emoções, raiva sim, mas também um estranho senso de pena, um vislumbre de algo parecido com esperança e uma profunda e cansada tristeza por todos os anos perdidos. Eu vou pensar nisso, eu disse finalmente. Era tudo o que eu podia oferecer naquele momento. O telefonema da minha mãe veio em uma tarde de terça-feira. Eu estava no meio de uma reunião de trabalho crucial quando meu telefone acendeu com o número dela. Eu me desculpei, meu coração afundando com uma premonição da tempestade que estava prestes a estourar, e saí para atender. Eu sei que foi você, ela disse sem rodeios, sua voz fria, controlada, mas eu podia ouvir a fúria mal contida borbulhando sob a superfície. O presente de aniversário, as fotos, tudo. Foi você. Eu não hesitei. Sim, fui eu. O controle cuidadosamente construído em sua voz finalmente se quebrou. Como você ousa me humilhar assim na frente de todo mundo? Você quer falar sobre humilhação? Eu ri o som surpreendentemente firme e me senti bem. Que tal passar minha infância inteira como sua empregada não remunerada? Que tal me dizer que eu não era boa o suficiente para ir à sua preciosa festa de aniversário porque eu não tinha um diploma universitário? Isso é diferente, certo? Não, mãe, não é diferente. Você me menosprezou deliberadamente a vida inteira. Você virou o papai contra mim. Você virou os gêmeos contra mim. Você me fez sentir que eu não era boa o suficiente para fazer parte desta família. Bem, adivinha. Acontece que eu sou a única que realmente pertence a ela. Houve um longo e atordoado silêncio do outro lado da linha. Você arruinou tudo. Ela finalmente disse, sua voz tremendo com uma fúria crua e ferida. Não, mãe. Eu respondi as palavras impregnadas de uma verdade fria e dura. Você arruinou tudo. Eu apenas expus a verdade. Talvez da próxima vez que você estiver dando sermões a alguém sobre moralidade e comportamento adequado, você se lembre de suas próprias ações. Desliguei antes que ela pudesse liberar toda a força de sua ira.
Os meses que se seguiram trouxeram mudanças massivas e irreversíveis para nossa família fragmentada. O divórcio do papai foi finalizado rapidamente. Ele tinha excelentes advogados e um caso sólido como uma rocha. Minha mãe tentou garantir um acordo substancial, mas a esmagadora evidência de sua infidelidade combinada com os inegáveis resultados dos testes de DNA a deixou com pouca margem de manobra. Ela acabou com um modesto acordo monetário, nem de longe o estilo de vida luxuoso que provavelmente imaginava para si mesma. A última notícia que tive é que ela se mudou para outra cidade, um exílio autoimposto. Que bom, na minha opinião. A fofoca da família, é claro, estava trabalhando horas extras, mas surpreendentemente a maioria dos nossos parentes parecia nutrir uma satisfação secreta com a queda da minha mãe. Sua mãe mereceu, minha tia Carla me disse durante um almoço surpreendentemente agradável uma tarde. Sempre olhando para todo mundo de cima, agindo como se fosse uma santa. Você sabia que ela uma vez passou um jantar de ação de graças inteiro me dando sermões sobre minhas habilidades parentais, a própria senhora perfeita pregando sobre valores familiares enquanto ela estava... Tia Carla balançou a cabeça e riu um som de genuína diversão. Quanto ao papai, estamos lentamente e com cautela construindo um relacionamento real, uma conexão genuína que nunca foi permitida florescer antes. Ele liga regularmente e eu o convidei para jantar algumas vezes. Ele ainda está lutando com a enormidade da traição os anos de engano, mas consigo vê-lo começando a se curar, a encontrar uma medida de paz. Às vezes, apenas às vezes, ele até sorri novamente, um sorriso genuíno e descontraído que aquece meu coração de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Os gêmeos não falei com eles desde que tudo veio à tona. Eles tentaram ligar algumas vezes no início, suas vozes cheias de um tom desesperado e de autopiedade, mas eu bloqueei seus números sem pensar duas vezes. O que eles poderiam dizer para compensar uma vida inteira de crueldade casual de serem cúmplices em minha marginalização? Alguns podem chamar de vingança essa desintegração da fachada cuidadosamente construída da minha mãe. Mas eu chamo de justiça. Minha mãe passou anos construindo uma imagem perfeita apresentando-se como um modelo de virtude, enquanto me tratava como uma cidadã de segunda classe em minha própria família. Tudo o que fiz foi mostrar a todos quem ela realmente era. A busca por validação externa e a criação de uma falsa imagem, especialmente às custas de uma conexão humana genuína e da justiça, acabarão por ruir sob o peso da verdade. Priorizar aparências superficiais em detrimento do bem-estar dos entes queridos pode levar a consequências profundas e irreversíveis. A verdadeira força não reside em manter uma fachada impecável, mas em abraçar a autenticidade e tratar os outros com respeito e equidade. Qual a sua opinião sobre as ações de Alice? Você acredita que foram justificadas ou ela poderia ter lidado com a situação de forma diferente? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de revelação dramática e justiça, há muito esperada, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais narrativas envolventes.